Então a mensagem de hoje chama-se A Dor da Orfandade e versus Paternidade de Deus. Então, como Maria José já escreveu, para não esquecer nada, né? Então ela escreveu tudo, tá? Então vem falar sobre uma dor que muitos conhecem, já ouviram falar e já experimentaram de alguma forma, a orfandade. Existe o órfão de pais vivos e o órfão de pais já morreram, né? Perder o pai, mãe ou ambos é uma das experiências mais tristes, não é mesmo? É terrível. Você perde o pai, deixa a mãe, é triste. Vice-versa é triste. Os dois, imagina, são um órfão, né? E essa palavra, gente, já veio um gancho desde lá que nós fomos lá em Londrina, no último congresso, e o pastor pediu para falar sobre a adoção. Então, tinha muita coisa no coração ainda e eu não falei. E eu creio que está aqui hoje. Se não tiver, a próxima eu falo, tá? Se tiver mais alguma coisa. Eu acho que quando fala de orfandade, órfão, sem pai, eu tive a experiência, e muitos de vocês tiveram também, eu perdi meu pai da menina, fica difícil, é uma lacuna assim muito que não fecha. Então por isso que hoje nós vamos colocar aqui algumas coisas, falar sobre isso, sobre pai, mais precisamente. Então, quando perdemos o pai ou a mãe, é uma sensação de perda horrível, de abandono, parece que ele não quis ficar, quis morrer, e solidão. Você tem um monte de gente em volta de você, mas você está sozinho. Mas quero compartilhar com vocês a respeito da orfandade dentro das igrejas. Esse é o foco maior. Aí fala assim, mas como assim dentro da igreja? Mas primeira coisa que eu escuto, hino cantando pai, 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 ele é pai. Pai, sim, mas ele é teu pai? Você tem ele como pai? Aí pesquisando muito sobre isso, vendo algumas mensagens, né? Peneirando muitas coisas também que a gente vê, eu visto que realmente o diabo investe nisso, gente. O diabo investe nesse negócio. Deus Pai. Porque quando você clama Abba Pai, ou diz Deus Pai, como dizem nossas irmãzinhas, o diabo treme. Porque ele não quer que você tenha pai, ele quer que você seja órfão dentro da igreja. Ele não quer que você chame o Deus Todo-Poderoso de Pai. Ele não quer. Ele vai fazer de tudo para você ser enganado. Aí a minha pergunta é: quando nós referimos a Deus, qual a sua definição à pessoa dele? Você responde aí para você. Quem é Deus para você? O que ele representa para você? Um dos princípios que o diabo vai fazer é para que você não tenha referência de paternidade com o Pai, com Deus. Porque você tendo essa paternidade, a sua vida de caminhada cristã não para. Se você não tiver essa referência, a tua vida de cristã, a tua caminhada não passa do nada. Mas por que você está falando isso, Maria José? Porque é claro, é evidente. Quando Jesus se referia ao Pai, a Deus, como que ele falava? Pai. Eu fico imaginando Jesus falando Pai, de boca cheia, porque ele tinha Deus, o maior, como Pai.
Tinha não, né, gente? Tem. Então a gente pode ver alguns textos lá, se vocês quiserem abrir, quando ele se refere a Deus, ao Pai. João 14, 28. Vamos ler todo mundo junto? Não só um. Ouviste que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-se-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Vamos lá então, João 14, 11. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. E como ele se refere ao Pai? Você vê coisa diferente ali. Mateus 6, 9. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Né? Essa é a oração do Pai Nosso, né? Tá. Aí, quando eu falei que o diabo investe muito nesse assunto, porque sabe que sem a paternidade seremos destruídos e ficaremos perdidos, sem fé, e não tem como uma vida abundante e próspera no Senhor, sem ter Deus Pai, Deus como Pai. Você não tiver paternidade no Senhor, se a tua oração não for Deus Pai, como Jesus fazia, você não vai ter uma vida abundante e próspera. É bloqueado, não tem como. Agora nós vamos falar sobre pais biológicos. Seu paizinho. Aí conforme a gente for falando aqui, você vê contigo como que teu pai era com você. Lógico que eu coloquei alguns aqui, mas né, existe pai de toda forma, né? Pai biológico autoritário. E detalhe, a sua vida com teu pai aqui é transferida para Deus. O que é isso? Porque o que você viveu com teu pai aqui, praticamente é transferido para Deus. Tipo assim, vamos lá. Pai autoritário, aquele que chama para dar bronca ou chama a atenção quando a nota da escola está baixa. Só repreende e é chato, às vezes até agressivo nos atos e nas palavras. Castiga, e a palavra mais pronunciada por ele é pai castiga. Esse é o pai autoritário. Porque quem teve esse pai, acha que Deus é assim também. É chato, ele chama atenção, que ele pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Entendeu? Pai ausente. Quem sabe você nem conheceu, nem conviveu com seu pai, ou morava na mesma casa, mas nem ligava para você. Vocês não tinham afinidade nenhuma. Você está dentro da igreja, mas você fala assim, Deus nem nota. Não tem intimidade com ele. Pai permissível. Pai que ama o filho, mas não corrige quando ele faz algo errado. E diz que está tudo bem, tanto faz como fez. Meu pai era assim. Meu pai era muito permissível. E eu via assim com Deus. Eu já falava, tudo bem, eu vou pecar, Deus vai perdoar. Entendeu? Pai permissível. Você está dentro da igreja, está pecando, está no pecado, acha não, vai, Deus, ó, Deus é legal comigo. Ele não vai se importar. É amor. Meu pai era assim. Meu pai era tudo bem. Ele não gostava de brincar, não gostava de nada. Mas meu pai era assim. Não, tudo bem. Ah, mas a menina vai chegar aqui agora. Calma, mulher. Fala, pedindo para minha mãe. Calma, mulher, ela já vem. Chegava, não me dava bronca. Quem dava era minha mãe. Mas ele, ó, me abraçava. É bom? É. Mas em relação a Deus não é bom. Pai frio. Frio com você, mas com os outros, melhor homem do mundo.
Entendeu? Dentro de casa, não conversa, não puxa o assunto, nem para dar bronca. Mas na vizinhança, o melhor homem que tem, o melhor vizinho, pessoa que os outros aqui está lá, para dentro de casa. Pai preocupado com tudo, menos com a família. Preocupado em ganhar dinheiro, trabalhar, se virar, traz dinheiro em casa, tá. O dinheiro tá bom, tá. O dinheiro tá aí, ó, poucas coisas, tudo bem. Ele não se preocupa com a família. Dar amor, ficar junto, compartilhar as coisas. Agora eu vou falar de um pai aqui que pai crente. Um homem de Deus na igreja, mas em casa deixou muito a desejar. E muitos outros pais biológicos existem por aí. Esse pai crente pega. Vamos lá. Então, pastor. Vamos lá. Onde seu sentimento pelo seu pai se encaixaria? Se encaixaria onde que foi falado aqui? Ou quem sabe nem se tem, mas você sente algo que teu pai te deixou na mão, na falta que cometeu, ou não concluiu ser um pai com sucesso. Mas vamos esvaziar nosso coração desses traumas e conflitos, tá? Porque teu pai biológico não é teu pai eterno, não é Deus Pai. Louvado seja Deus que teu pai te colocou nesse mundo, te fez, e hoje você está aqui. Bom, vamos lá. Quero dizer que Deus Pai fez tudo que seu pai biológico não fez, ou não puderam fazer. Sabe que, aqui, né, eu vou falar de novo aqui, que Satanás tenta transferir para Deus, em você para Deus, nosso pai biológico. Esse é o trabalho dele. Deus Pai não é teu pai. Teu pai é um homem falho e precisa de perdão. E isso cabe a nós perdoar. Vou contar bem rápido aqui, que eu sempre tive meu pai como o pai, né? Desde falar. Mas uma vez eu descobri que meu pai pisou na bola. Ele já tinha morrido. O meu irmão mais velho contou que meu pai tinha paquerado uma mulher. Acredito que minha mãe também não sabia, só sabia, ela se calou, morreu com ela. Eu sei que esse dia meu mundo caiu. Eu não sei se eu contei para algumas irmãs daqui, para Márcia, não sei. Meu mundo caiu, gente. Eu tive que ser retratada com Deus, tive que ir lá no cemitério e falar com aquele túmulo seco e sujo. Que negócio é esse? Mas eu perdoei porque eu já conhecia quem é o velho homem. Um homem que não tem o nascimento, um homem que não tem a graça de Deus, nunca recebemos. Eu perdoei a glória de Deus. Tá tudo bem. Ó, vamos lá. Agora nós vamos pegar outra linhagem. Sintomas da orfandade. Vamos lá. De uma pessoa que pensa que é filho de Deus, mas não é. Lembra no início que eu falei que será que você realmente é filho de Deus? Vamos lá. Quem tem a sua orfandade com Deus, não tem Deus como Pai, tem uma dificuldade enorme em perdoar. Conhece alguém? Eu conheci essa semana. Não se submete à liderança. Liderança igreja, liderança dentro de casa, liderança no trabalho, qualquer liderança. Não se submete. Dificuldades em se firmar com Deus, não se posiciona mediante a palavra. Fica na igreja, fica ali, ó, a igreja fica ali, né, no banquinho todo o tempo. Come a comida e vai embora. Tem uma busca enorme pela sua identidade e autoafirmação, mas não encontra. Eu tenho exemplos disso em casa, na minha família, viu, gente? Não peguei isso aqui aleatório, não.
inseguros nos relacionamentos e nas amizades. Sempre que encontra uma amizade, não está bem. Não é bem isso, passa para outro. Relacionamentos também. Tanto namoro, casamento, sempre inseguro. Futuro incerto, não sabe o que quer da vida. Tudo que começa não termina. Tem um dentro de casa. Não tem foco e nem determinação em nada. Não prospera e diz que está tudo bem. Se sente rejeitado, sente abandonado, é triste, apesar de aparentar feliz, mas geme e sente dores. Angústia, né? Pessoa angustiada. Tem inveja dos outros, viu? Muita inveja. E sempre que, para você é fácil, mas para mim é difícil. Luta com a solidão, se apega aos vícios, sexo, bebidas e outros pecados afora, né? Quando não leva ao suicídio. E outros sentimentos que a ausência do pai pode acarretar ao ser humano. É muito grave. Muito grave. Quando o pastor está falando de pai, gente, aquilo é verdadeiro mesmo. E a Bíblia ensina a ser pai. Vamos lá. Então, tá doente? Tá doente? Tá. Sem pai? Fica doente. Vamos para o hospital então. Tá? Hospital de Deus. O doutor examinou? O Senhor Deus examinou? Jesus examinou? Beleza? Fez o exame? O caso é grave. Muito grave. Então vamos lá. Tem remédio? Tem remédio. E ó. O que pregam por aí não é, viu? Só você confessar que Deus Pai é teu Pai, não é. É o começo. Mas se você não viver aqui, não dá. Vamos lá. Tem uns versículos que eu separei, mas tem muito mais que é cura para você. Então vamos lá para a cura. 2 Coríntios 5:21. Sem falar que a palavra de Deus tem um monte de órfãos, né? Órfãos com pais, sem pais. Vamos lá? Aquele que não conheceu o pecado, se o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, quem? Cristo. Ele, Deus Pai, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Justificação. Se não tiver a sã doutrina, não funciona. Nós conversamos ontem, né, irmã? Se a igreja não tiver sã doutrina, não funciona. A palavra não funciona nos irmãos. Vamos lá. Efésios 1, do 4 ao 7. Sabemos que a regeneração é dia após dia, mas justificação foi feita uma vez só, lá na cruz. Efésios 1, 4 ao 7. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Te digo, a tua cura existe desde a fundação. Antes da fundação do mundo, a tua cura já existe. Não, Jesus pensou em tudo, gente.
A obra da cruz foi perfeita, não tem o que falar, não tem o que apontar, não tem brecha. Maravilha, eu feliz com isso. Senhor, obrigada, Pai. Pois o Senhor já providenciou tudo em amor. Ele sabia que a paternidade para nós seria crucial, seria importante. Vamos lá agora, Romanos 8, 14 ao 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você sendo filho de Deus, não mais andar com medo ou afligido, diz lá, mas livre porque hoje você tem um Pai. O Espírito dele confirma com Deus que tu és filho dele. Romanos 6, 3, 4. Seis, 3, 4. 3 e 4, né? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Acabamos de ler agora no início, né, do culto. Batizados, incluídos na morte de Cristo. Crendo que fomos incluídos na sua morte através da cruz, e com ele fomos ressuscitados para vivermos em novidade de vida. A justificação nos conduz à adoção. Gálatas 3, 26 e 27. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Não se trata de um batismo nas águas, mas uma inclusão na morte juntamente com Cristo na cruz, crucificando o seu velho homem e lhe dando uma nova vida pela ressurreição, sendo identificados com Cristo na sua morte e ressurreição, somos justificados e regenerados pela sua graça. Através da justificação e da regeneração, somos adotados como filhos por Deus Pai. Não mais órfãos, mas a adoção. A adoção bíblica significa que nós tornamos legalmente filhos de Deus. Assim, a adoção nos dá o privilégio de nos dirigirmos a Deus como nosso Pai, com confiança e intimidade, vivendo como filhos amados. Amém.